Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre o livro Dr. Jekyll and Mr. Hyde do Robert Louis Stevenson. Eu li esse livro em inglês, em português ele é conhecido como O Médico e o Monstro. Ele é tido como um livro de fantasia psicológica e foi escrito em 1886. A história já é meio que conhecida, né? Pelo menos quem não conhece ela em detalhes, com certeza já ouviu falar, que é a história do Dr. Jekyll, que de vez em quando se transforma em Mr. Hyde. E aí a gente, mais pra frente só do livro, é que tem algumas explicações de como isso acontece, se ele é consciente dessas mudanças ou não, isso fica mais pra frente. O livro começa com o Mr. Utterson, na verdade, que é uma pessoa muito respeitada da época, e ele está saindo conversando com um primo dele, que conta a história que um dia ele estava andando por aquela rua à noite e viu um homem meio estranho que estava andando de um lado e uma criança veio andando do outro, e a hora que eles se encontraram, ele pisoteou a criança e continuou. E isso chocou muito ele, muitas pessoas vieram ver, a criança estava bem, mas eles foram correndo atrás do homem para tirar satisfações, para ele pagar, né, uma indenização para a criança. E quando ele encontra com esse homem, que seria o Mr. Hyde, ele percebe que ele tem alguma coisa estranha, meio assustadora. Ele não consegue dizer o que é e nem o autor do livro descreve pra gente como é o Mr. Hyde. Ele só fala que ele deve ter alguma coisa deformada, ele é um sujeito estranho que só olhar pra ele me dá arrepio. Mas não conta exatamente como é. Depois disso ele fala em que casa ele viu o Mr. Hyde entrar e o Utterson quer ir até lá para ver também como é esse Mr. Hyde, para conhecer ele, e ele acaba conversando rapidamente com ele e fica preocupado. O que deixa o Mr. Utterson mais preocupado é que ele é advogado e o Dr. Jekyll é um grande amigo dele que deixou com ele já um testamento. E no testamento está escrito que se ele morrer ou sumir, tudo que é dele deve ficar pro Mr. Hyde. E aí o Mr. Utterson, que tá, né, é um grande amigo do Dr. Jekyll, começa a se preocupar. Se o Mr. Hyde é essa pessoa estranha, que assusta todo mundo, e ele tá escrito assim no testamento do Dr. Jekyll, provavelmente ele tá ameaçando ele, né, tá ameaçando que vai matá-lo, ou por que ele escreveria no testamento se eu sumir? Então ele fica com essa preocupação e começa a tentar desvendar aí com o Dr. Jekyll qual é a ligação entre eles, quem é esse Mr. Hyde, né, que acontece. E a história vai se desenvolvendo por aí, alguns outros personagens vão encontrando com o Mr. Hyde, o Dr. Jekyll aparece de vez em quando também para dar umas considerações, e vai por aí. Eu achei a história muito legal, ela é muito bem escrita, apesar do inglês, por ser um livro tão antigo, é um pouco mais difícil de ler, mas a construção, assim, do enredo, das personagens, eu imagino que pra época foi muito mais chocante do que é pra gente hoje, porque, como eu disse, todo mundo já meio que conhece a história. Mesmo quem não conhece o Médico e o Monstro, conhece a história do Hulk, que tem uma grande ligação, né, com essa aqui. Então a gente sabe quem é o Mr. Hyde. A gente sabe que é o próprio Dr. Jekyll que se transforma em Mr. Hyde e que vira um monstro. Mas nessa época não, né? Ninguém tinha ainda o conhecimento da história antes dela ser escrita. Então eu imagino que pra época então foi ainda um livro mais chocante. Como eu disse, ele deixa tudo muito misterioso. Mesmo as explicações que ele dá não suprem toda a nossa necessidade, assim, não tiram todas as nossas dúvidas. Tem muita coisa que ele deixa no ar e deixa que você construa, né? O Mr. Hyde, quem constrói é a gente, porque, como eu disse, não tem uma descrição específica de como ele é. E a explicação final eu achei incrível, porque torna tudo ainda mais real, né, digamos. Não possível, porque eu não sei se isso seria possível, mas mais real a gente entender quem é aí o Mr. Hyde para o Dr. Jekyll ou para cada um de nós. Recomendo bastante a leitura desse livro. Nessa edição aqui da Penguin tem um outro conto depois, porque é uma história curtinha, tem umas 120 páginas, mas depois tem um conto que chama O Duende da Garrafa, que eu também adorei, que conta de uma... A premissa é, existe uma garrafa, né, que tem um duende lá dentro, que você pode pedir tudo que você quiser, mas tem duas condições.
Uma das condições é que se você quiser vender a garrafa para outra pessoa, você não pode dar a garrafa. Se você quiser vender, você tem que vender ela por um preço menor do que o que você comprou. E a segunda condição é que se você morrer com a garrafa na mão, você vai para o inferno. Então, todo mundo que usa da garrafa, né, depois de ter as riquezas que quer se livrar dela, e para isso tem que vender por um preço mais barato e convencer a pessoa a comprar, sabendo que se não conseguir vender depois, vai acabar indo para o inferno. É uma história muito legal, muito bem escrito também. Por fim, tem ainda mais um texto falando sobre o Mr. Hyde não ter uma descrição efetiva no livro. A gente sabe que o Hyde é um homem baixo, que ele tem a mão peluda e que ele tem uma fisionomia assustadora, que as pessoas acham que ele pode ser deformado, mas não tem certeza, que tem alguma coisa nele que assusta elas, mas elas não sabem o que é. Bom, acho que é isso. Recomendo para quem quer uma leitura aí diferente, né, que leva para esse lado mais misterioso, que não dá todas as coisas, porque uma coisa que assim, que eu não tenho gostado em alguns livros que eu leio é que eles querem escrever tudo, não deixam você pensar em nada. E aqui é um livro com muito espaço para o leitor participar, imaginando, criando as personagens, entendendo a relação entre os personagens. Recomendo muito essa leitura. Eu vou deixar aqui para vocês o link para o meu blog, onde tem a resenha escrita, para as redes sociais, onde eu tô sempre comentando sobre o que eu tô lendo. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Muito obrigada pela companhia e até mais!